queridos amigos, como é bom estar com você, nos encontrarmos aqui na nossa salinha para um bate-papo gostoso, um bate-papo do coração, onde nós falamos das nossas emoções para reconstruí-las, para nos fortalecer, para alçar novos voos, fazendo um mergulho interior e, através do equilíbrio, termos a autossegurança, a autoconfiança de que estamos capacitados para vencer os desafios. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TV Mundo Maior, nós estaremos juntinhos, reconstruindo as suas emoções. E olha, não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos temas fantásticos, excelentes, que com certeza algum daqueles temas vai casar direitinho com as suas emoções a serem reconstruídas. Então, já já estamos aí. Hoje nós estamos aqui com uma convidada que você já conhece, uma convidada do coração, que é a Jane Angelice. Ela é psicóloga, está como especialista no caso que vamos contar hoje. Seja bem-vinda ao Reconstruindo Emoções, Jane. Obrigada, Iraci. Sempre uma alegria estar aqui para reconstruir a emoção de quem nos envia o seu contato e a sua história e de quebra as nossas também, né? Com certeza, com certeza. A história que vamos contar hoje é de Jamile Bastos. Ela tem 36 anos, mora em Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo. E ela diz que ela tem uma dificuldade muito grande em dosar as coisas na vida dela. Ela diz que quando ela gosta de fazer alguma coisa, ela extrapola, ela não consegue parar. Então, ela deu vários exemplos. Um dos exemplos, ela falou, é comer abacaxi. Ela começou a comer abacaxi comendo uma fatia somente, e agora ela come 3 abacaxis inteiros no dia. Outra situação é ela precisou começar a malhar, fazer exercícios físicos. E ela começou fazendo 20 minutos por dia. Ela já está fazendo 3 horas diárias. Ela diz que tudo que ela começa vira um vício e ela não consegue controlar. Como, por exemplo, ler. Ela começou a ler, se interessou, gostou e não conseguia parar de ler. Ela virou a noite e o dia lendo. Chegou a ponto de chegar a hora de buscar o filho na escola, ela não ir buscar. Ele ficou sem comer lá o dia inteiro e o marido precisou sair do trabalho para ir buscar o filho porque ela não conseguia parar de ler. Ela disse que teve outras compulsões, como comer doces, chocolates, enfim. Ela disse que comia doce de abóbora, que ela gostou, então ela comia um prato fundo pela manhã e o outro à noite. Ela começa sempre com pouco. E ela diz que só encerra um vício quando aparece outro. Ela diz também que ela já teve uma dificuldade muito grande, que ela já estourou a conta do marido devido fazer compra compulsivamente. Diz que endividou o marido. Outra situação é que ela começou a entrar na sala virtual do computador
e acabou se apaixonando por um homem, quase destruiu o casamento dela. E já chegou a virar dias e noites sem tomar banho, sem comer, sem nada, através dos jogos no computador. Então ela pergunta: será que eu tenho algum problema psicológico, psiquiátrico ou espiritual? Tá difícil. Que dificuldade, porque ela sofre com isso horrores, né, Jane? Sofre com certeza. Todo excesso que nos leva a uma compulsão tem por trás alguma coisa que falta. Todas essas histórias, no relato dela, ela deu muitos exemplos. Exemplos de ações, de atividades que começavam de uma maneira normal, quer dizer, de uma maneira saudável, que a gente pode dizer, né? Sim. E depois vai evoluindo de uma tal maneira que ela não consegue mais abrir mão. Ela usa uma palavra que é assim: tudo que eu começo a fazer e gosto, eu não consigo sair daquilo. Eu não consigo me libertar. Então, são atividades, até a gente pode considerar, que seriam efetivamente saudáveis, como comer uma fatia de abacaxi, começar a fazer uma atividade física na academia, Com certeza. leitura, crochê, como ela mesma cita. Sim. Então, atividades que poderiam trazer para ela uma qualidade, mas ela não consegue dar limites. Ela não consegue controlar, ou seja, o limite entre o que é saudável ou não, ela não consegue perceber. Exatamente. É claro que isso está trazendo dor, é claro que isso está trazendo sofrimento, não só para você, uma mulher tão jovem ainda, como certamente para quem vive com você. Exatamente. Porque como você ainda não aprendeu a lidar com você mesma, você ainda está em busca de alguma coisa que nem você mesma sabe o que é, quem vive com você também tem dificuldade para te ajudar. Então é importante, minha amiga, que você termine o seu relato perguntando: será que eu preciso de ajuda? Eu digo para você que você precisa de ajuda. Com certeza, porque imagina só, ela começa fazendo qualquer coisa saudavelmente, né? Mas ela não consegue perceber o limiar ali onde marca o normal com o excesso. E esse limiar, ele é muito tênue na situação dela. Quando ela se dá conta, ela já está ultrapassando limites e fazendo coisas que ela não consegue parar. E ela diz que só para um vício quando ela começa outro. Não é que ela consegue controlar, mas ela que substitui, ela desenvolve um outro vício, como ela mesmo coloca. E isso é extremamente doloroso, porque qualquer coisa nova que ela esteja começando a fazer, ela automaticamente ela já vai pensar que aquilo ali vai virar um vício. Ela não é nem que ela pense, vira. Porque ela está nesse processo disfuncional. Sim, porque quando ela está num processo vicioso, que ela está cometendo aquele excesso, aquilo já está virando uma rotina. Assim, a gente funciona por hábitos e por condicionamentos. Mas toda a história nossa, mesmo dentro dos hábitos e dos condicionamentos, tem alguma coisa que muitas vezes a gente não está vendo. Nós não estamos enxergando. Então, a nossa amiga, ela salta de uma compulsão para outra sem conseguir
olhar para esta situação. Que bom que você agora está fazendo isso. Com certeza. Eu costumo dizer que o nosso lado saudável busca ajuda. O nosso lado doente deixa a gente como está e onde está. Então, existe em você, como existe em todos nós, um lado saudável, inconsciente, que está dizendo para você: é preciso mudar esse estado de coisas. Porque se até hoje você conseguiu, de alguma forma, mesmo tendo prejuízos e danos, por como Claro. você mesma relata, você conseguiu ir sobrevivendo a isso. Porque quem está vivendo com esse tipo de situação não está vivendo. É. Está sobrevivendo. Porque a dor é imensa. Porque você olha, depois que você, quando você está no início da outra compulsão, você está entendendo o processo, ou acha que está entendendo. Mas chega uma hora que você para de perceber. Você somente se entrega. É também uma forma, minha amiga querida, de fugir da vida. Exatamente. Quando eu estou olhando apenas para alguma coisa, eu estou deixando de olhar para outra. E a compulsão, seja ela qual for, mostra para nós uma escassez em algum ponto. Porque tudo que eu quero demais é porque falta de outro lado. Falta alguma coisa em algum local ali na área da vida dela, com certeza. Exatamente. Nesse Que ela não detectou, né? Ela não percebeu ainda. Porque quando a gente está vivendo algumas dores, algumas situações de nível psicológico, psíquico, sem a ajuda de um profissional, a gente não consegue. É muito Exatamente. difícil. Mas não é difícil para você. É Pra difícil qualquer para pessoa. qualquer um de nós. Qualquer um de nós que esteja vivendo uma situação de transtorno psíquico ou uma situação de desequilíbrio, pode não chegar a ser um transtorno, mas de um desequilíbrio psíquico, sem ajuda profissional, é muito difícil que a gente consiga fazer Com uma certeza. reversão desse quadro. Porque tudo começa por um olhar mais profundo para nós mesmos, Perfeitamente. para podermos entender o que está acontecendo. O que acontece comigo que eu estou sempre insaciável. Nada me sacia. Ela vai buscando coisas para preencher uma lacuna que ela tem ali. Muitas vezes ela está ali já dentro de uma compulsão de alguma coisa, então aquilo já está num processo, né? Ela começa a outra compulsão, aí que ela vai deixando essa. Ou seja, ela vai substituindo. Ela não para, põe um fim numa compulsão e aí, casualmente, tá, começa a fazer uma coisa diferente, começa. Não, você vê que ela substitui. Uma vai saindo, outra vai entrando. E a dor é grande, porque ela começa a trazer danos para a própria saúde, Exato. porque come além da conta, seja lá o que for, barras de chocolate, doces, abacaxi que seria, né? Começa com uma coisa saudável, deixa de ser. Ele é ácido demais. O exercício físico, que é uma coisa muito boa de se fazer, traz muitos benefícios para a saúde física e até mental também, emocional, porque faz com que a gente libere hormônios e a gente vai trabalhando o nosso corpo de uma maneira diferente. Se sai daquele limite, começa a prejudicar. Tudo em excesso prejudica. Não tem como ser diferente. Então, você já percebeu isso. Você sabe, só que não consegue sair desse movimento. Então, quando acaba uma compulsão, automaticamente você já está buscando outra. Já está dentro da outra, Já né? está buscando outra, se já não tiver acontecendo simultaneamente. É. Que é uma coisa que não está clara no seu relato, mas pode ser que algumas dessas compulsões já estejam
acontecendo simultaneamente. Quando eu como muito doce, por exemplo, muito doce, sem limite, sem perceber, sem me perceber, sem dar conta do que está acontecendo, a gente pode se perguntar: o que não tá, o que está azedo na minha vida, que eu estou procurando adoçar? Tá amargo. O que está amargo que eu estou procurando adoçar? Não é? Com certeza. O que é o jogo no computador? Se não uma distração absoluta da vida. Ou seja, você olhar ali, se for no computador, para aquela tela do computador e você não vê mais nada em torno. E o que é a vida? Exatamente. Como é que a vida está andando? Você tem uma família, você tem marido, você tem filhos. É claro, você sabe disso. A gente brinca assim, você sabe aqui. Porque, muito provavelmente, as coisas que nós estamos dizendo para você não chegam a ser uma novidade. Claro, ela tem a consciência disso, ela não tem o movimento de bloquear isso. Porque para bloquear, eu vou precisar trabalhar a causa. Exatamente. Eu não consigo bloquear uma situação como essa se eu não conseguir identificar onde foi que tudo começou. Você não diz no seu relato, mas quando isso começou? Na infância? Já tinha traços desse tipo de comportamento na infância? Foi na adolescência? Foi depois do casamento? São informações importantes que, com a ajuda de um especialista, você vai conseguir trabalhar. Onde foi? Se você olhar para a sua história e você começar a perguntar, onde foi? Com que foi? Possivelmente começou mais sutil, mais leve, mais suave. E aí a gente, quando está no início do processo, a gente acha que não é nada demais. A gente, mal comparando, quando a gente lida com usuário de drogas e ele começa a usar, fala assim, na hora que eu quiser eu paro. Eu paro a hora que eu quiser, não estou na viciado. hora que eu quiser eu paro. E não precisa ser droga, álcool, cigarro, qualquer tipo de Sim. coisa. A gente vai conversar e vai assim, olha o risco, vai acontecer. Assim, eu paro a hora que eu quiser. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Exatamente. E aí você... Porque quando você fala, você traz uma palavra que é importante, porque você diz assim, é quando eu começo a fazer alguma coisa que eu gosto. Então, o que é que você está buscando? Isso existe uma compensação. Como é uma coisa que você gosta, de alguma forma, continuar fazendo mais e mais, te traz uma compensação. O que é que você está buscando compensar? Se você observar, não é que ela deixe de gostar. Ela diz que quando eu começo a fazer alguma coisa que eu gosto, eu não tenho o controle de fazer dentro de um limite saudável. Mas ela não deixa de gostar das coisas. Se ela parar para observar, tem muita coisa na vida dela que ela faz no cotidiano e que ela gosta. E como é que essas coisas não viram todas um vício? Porque algumas dessas coisas, ou essas que chegam a entrar na compulsão, trazem um efeito compensatório. Sim. O doce, por exemplo, é uma droga, né? E compensa a falta. É pior que a cocaína. Por isso que o efeito é compensatório. É. Eu estou compensando uma escassez que eu não entendo, que eu não percebo que tenho. Perfeitamente, com certeza. Por isso é que essa pergunta que você faz ao final do seu relato, busque ajuda. Busque ajuda. Porque às vezes ela só vai, provavelmente, né, ela só vai conseguir obter esse limite através de um medicamento, né, psiquiátrico,
onde ela vá, onde vai frear isso. Porque quando ela faz todo esse movimento, ela deixa de olhar tudo na vida dela. Não é que ela não goste do marido, que não goste do filho, que não goste da casa, que não goste da vida que ela tem. Não é isso, né? É uma incoerência entre uma coisa e outra. Não é o gostar, mas é o não conseguir controlar. O controle da vida não está nas nossas mãos. A gente acredita que está, que eu controlo tudo na minha vida, mas a gente não tem controle sobre a nossa vida absolutamente. Não é isso, Gina? Não temos. O controle é uma ilusão. E a gente vai aprendendo, conforme a gente também vai amadurecendo psicologicamente, aprendendo aqui e ali, que a gente só controla o que está dentro da gente. O que está fora da gente, a gente não controla. Mas é nada do que está fora. Porque a gente acha o seguinte: não, eu tenho controle sobre as coisas. Não, não tem, porque ninguém programa, fala, olha, na quinta-feira eu vou quebrar um braço, tá? Então eu vou cair e vou quebrar o braço. Ninguém faz uma programação dessa. Por quê? Porque a vida não está no seu controle. Não está de jeito nenhum. E você trouxe a importância de trocar do medicamento. O trabalho do psiquiatra, ele é fundamental num determinado momento, porque ele vai trazer uma medicação que vai neutralizar o sintoma. Acontece que o sintoma ainda não é a doença. O sintoma é só um sinal, é uma informação. O corpo avisando, olha só, eu não estou bem, olha para mim, olha para dentro, né? Então, o vício, ou com qualquer outra aflição que a gente possa ter, ela é uma informação, é um sintoma que traz uma informação. O remédio psiquiátrico, ele é importante num determinado momento porque ele neutraliza o sintoma. Mas se você não tiver uma ajuda também terapêutica, não buscar a ajuda de um profissional numa terapia, você não vai trabalhar o que causa. Porque você está vivendo essa compulsão. Sim. Você pode até aliviar o sintoma, mas em algum momento você pode retornar com algum outro tipo de situação. Então, É conhecer-se... espiritual também, porque ela faz essa pergunta, se é psicológico, psiquiátrico ou espiritual. É também. A gente não pode esquecer, quando a gente fala das questões espirituais, que nós funcionamos por sintonia, por ressonância magnética. Então, quando, a depender do que eu penso, do que eu sinto, do que eu faço, eu emito ondas. Sempre estou emitindo. Então, o que eu penso e o que eu sinto repercute em quem está vivendo comigo, no nível da matéria e no nível do espírito. Exato. Então, a gente sempre vai entrar em sintonia. O que acontece? Os espíritos, quando nós estamos desencarnados na erraticidade, eles são como nós somos. Quando a gente desencarna carregando algum tipo de transtorno, porque o psiquismo é uma coisa que está no espírito, não tem a ver com o corpo. O cérebro é uma manifestação da mente, que é um atributo do espírito. Então, o que acontece? Quando eu desencarno exatamente como eu sou. E aí a minha mente, os meus pensamentos se aliam a quem? Viciados em inúmeras coisas, inúmeras situações que me trazem complicações, não desvinculam porque me falta o corpo. De jeito nenhum. E aí a gente vai se aliar a quem vibra na mesma sintonia que a gente.
Então, aqueles que também sentem prazer em comer muito doce, porque a gente gosta de comer doce, está aqui, não está aqui, está aqui, na mente. Então, eu desencarno adorando um doce. Aí eu vejo alguém mergulhado num prato de brigadeiro, que eu não preciso nem enrolar, tá ali naquela vasilha. Eu deixo na vasilha mesmo e como de colher. A É, vasilha inteira. Existe alguém junto de mim e assim, poxa, que doce gostoso. que delícia. Que delícia de doce. Então, e aí a gente está dizendo que as coisas não estão separadas. Com certeza. Quando eu tenho uma aflição emocional, quando eu tenho uma aflição psíquica, eu me associo a quem tem também aflições, as mesmas aflições emocionais e psíquicas, encarnados e desencarnados. Com certeza. Então, a gente pode dizer que vivemos num combo. Né? Num combo de situações que Isso. vão se alimentando entre si. Porque as pessoas que estão convivendo, né, à volta dela, se sentem, é óbvio, se sentem profundamente incomodado, né, de perceber que ela está nesse processo. E falar, para de fazer isso, não faz mais isso, diminui isso, não sei o quê. É incômodo, é ruim, é doloroso, porque nessa situação não eu estou fazendo porque eu quero. Não, eu estou fazendo porque eu não tenho controle, porque eu não consigo. Então, é uma ansiedade que está ali tomando conta, absorvendo ela, né, Jane? E é uma dor familiar, porque quem está em volta também não sabe como lidar. Não entende que ali tem alguma coisa que precisa ser cuidada. Então você quer parar, mas não consegue. Tanto que você está buscando ajuda, você está falando do assunto. Então você quer parar, mas não sabe como. Quem vive com você não sabe como lidar. Então, como a gente não, a maioria de nós conhece muito pouco das questões emocionais e psíquicas, a gente acha que é assim, você não para porque não quer. Você não está fazendo o esforço que você deveria fazer para se livrar desse tipo de situação. A pessoa fala, mas é só parar. Por que você não para? Porque não é só parar, é aqui. Exatamente. Só que quem vive com a gente não sabe que é assim. E quem vive com a gente também não consegue avaliar a dor que a gente sente por não conseguir fazer diferente. A gente até quer. Eu tenho certeza que você quer, que você gostaria de fazer diferente, mas você não consegue, é mais forte que você. Nesse momento, e diante de todos os relatos que você trouxe e das substituições, e de repente algumas nem foram substituições, aconteceram de forma simultânea, nesse relato você está mostrando o tamanho da sua dor. Você, eu quero, mas eu não consigo. E eu vou só substituindo. E qual é o risco de você não conseguir mais sair? O risco é de você não conseguir mais substituir e você ir mergulhando cada vez mais nesse tipo de compulsão ou em algum tipo de compulsão. Chegar uma hora que você não consegue mais substituir. Acaba sendo uma tortura constante, porque mesmo durante o movimento, o que ela está fazendo, né, seja lá o que for, ela está pensando, eu preciso parar, eu quero parar, eu tinha que parar, eu não devia estar fazendo isso, fulano está se implicando comigo. E o que vem junto? Fica a culpa. O que vem junto é a culpa. Porque faz, por exemplo, uma das compulsões que ela citou, que é da compra. Sim. Da compra sem limites, a ponto de trazer endividamento familiar. Conforme você vai tomando consciência disso, você compra.
depois que você compra, eu estou falando porque eu já presenciei, eu já tive contato em atendimento e tudo, a pessoa chega a passar mal, Iraci. Exato. Eu vi um caso, eu conheci um caso de atendimento de uma compulsão, de um transtorno compulsivo em compras excessivas, e ia, comprava. Quando ela chegava com toda aquela compra, ela ia para a cama. Que o prazer acabou ali, né? Não é só o prazer, é a dor de ter repetido aquilo que ela, de alguma forma, sabia que não era para ser feito. Então trazia culpa. Ela ia para a cama, deprimia, chorava muito. No dia seguinte, ela Exatamente. fazia de novo. É muita dor. Com É muito certeza. sofrimento, porque você não consegue fazer diferente. Por isso a gente está falando da busca da cura, da busca para poder fazer este tratamento. Você olhar, se curar, é um caminho de mão dupla, né? Os profissionais te ajudam e você vai ajudar os profissionais para que esse processo aconteça e isso possa ser melhorado. Então é muito doído. Ela cita a alimentação em algumas situações, né? Ela cita o doce de abóbora, ela cita o abacaxi, ela cita o chocolate, ela cita mais alguma outra coisa. Ou seja, o que dentro dela que está esse vazio que ela tenta ocupar, o vazio, preencher, porque aquilo realmente está um buraco. Exato. Por isso que a gente diz, é a escassez. O que está faltando que eu preciso ter em muita quantidade para poder preencher? Que falta é E não essa? preenche, né? Não preenche. Não preenche porque daqui a pouco eu estou sentindo esse vazio novamente. O buraco continua, porque o buraco é na alma. E não é falta daquilo que ela está absorvendo. Não é. Ela não olha o que é, mas a maior parte das compulsões dela aí são dentro ali da alimentação, né? Mas são da alimentação, mas também tem tem a da compra, que trouxe prejuízo familiar, tem o dos jogos, tem aquela questão dela se envolver tanto a ponto de deixar o filho, esquecer o Do filho. crochê, deixar o filho na escola. Então, assim, começa a atingir a própria família. Aumentar a proporção cada vez mais disso daí. Porque não é mais com ela, porque imagina assim, se eu estou só comendo doce, na questão alimentar, Exato. está voltada só para ela. Mas existem outras coisas que estão atingindo, não é indiretamente. Sim. Porque quando eu estou doente, eu atingo indiretamente. Mas existem algumas coisas que eu faço dentro da minha doença que eu atinjo diretamente. Como, por exemplo, a dívida. Se ela não trabalha, quem teve que recompor? Exatamente. E aí tudo isso vai aumentando o quê? A sua culpa. E o fato dela desenvolver a culpa a cada coisa que ela faz com que ela busque outro preenchimento para ocupar Para aliviar a culpa. a mente, para ocupar. Para aliviar a culpa. Então, para eu aliviar esse peso que eu carrego, que é também o da culpa, eu vou buscar outra forma de que, por isso que a gente diz, é um efeito compensatório. Uma coisa que ajudaria ela também seria o trabalho voluntário, ela fazer determinados movimentos que vai ocupar ela, tirar ela de dentro daquela compulsão e, de alguma certa forma, começar a preencher esse vazio. É um tratamento conjunto. Seria bom que ela fizesse. Ela buscasse a ajuda de um profissional terapeuta, buscasse a ajuda de um psiquiatra e ter outras atividades que pudessem complementar.
Porque não Como adianta você ela está pegar falando. Exatamente, você está falando do trabalho voluntário. É uma É. atividade complementar. Ela falou do espiritual. Eu não sei, minha amiga, se você é espírita, se você frequenta alguma casa espírita, Exato. mas muitas casas espíritas fazem tratamentos espirituais. Sem dúvida nenhuma. Então, o trabalho voluntário, não precisa ser na casa espírita, tem trabalho voluntário em muitos lugares de todo tipo. Mas como você falou de poderia ser também alguma coisa do nível espiritual, um bom tratamento, um tratamento espiritual, numa casa espírita que você conheça, vai te ajudar no processo. Então, veja que são ações simultâneas que poderão ajudar a você aos poucos a sair disso. E a Exatamente. pergunta que a gente pode fazer: você quer percorrer esse caminho? Que é o caminho da saúde, o caminho da cura? É um esforço diário, por hora, é aquele esforço do alcoolismo, esforço de quem está com problema de drogadição, mais um dia. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho. Mas não tem como ser diferente. Aproveite. Essa pode ser uma oportunidade para você. Uma oportunidade de você se encontrar, de você se conhecer, de você fazer esse trabalho de volta para você mesmo, um resgate que você pode fazer de você mesma, buscando essas possibilidades que você tem, estão ao seu alcance, para que você possa percorrer um caminho diferente. Você é muito jovem, querida. E quando ela percebe que ela começa a compulsão com determinada coisa e que ela sabe que aquele momento ela vai começar a fazer aquilo, ela precisa ocupar o tempo e a mente dela. Então, ela tem que fazer uma outra coisa substituindo, mas não uma coisa repetitiva. Uma coisa que ela faça, vai fazer um trabalho voluntário aqui, vai fazer outro trabalho voluntário ali, enfim. Existem inúmeras situações que você pode substituir aquilo para que as outras coisas também não se tornem um vício, né? Pode. Tudo isso é possível. Busque, percorra esse caminho. Se você mandou o seu relato para nós, é porque você está querendo fazer diferente. Está sofrendo com isso, com certeza. Essa é a sua oportunidade. Aproveite, agarre essa possibilidade de transformação que você está tendo. Existe uma jornada muito grande ainda pela frente que você pode percorrer de uma maneira mais suave, mais leve para você. O seu casamento não está perdido, a sua família não está perdida, o seu lar não está perdido e você não está perdido no mundo vazio. Não. Tudo tem uma solução, mas você precisa acreditar nisso e fazer todo o movimento, todo o esforço necessário que vai ser realmente imenso, mas é recompensador. A paz e não sentir mais a culpa, né? E nós já falamos de algumas possibilidades do que dentro daquilo que você pediu. Então a gente disse sim, é importante você procurar uma ajuda profissional, mas procure também dar as mãos a Jesus. Ele é o nosso amigo. É o amigo de todas as horas. Dê as mãos a Jesus, conversa com Ele, entrega para Ele e faça a sua parte. Perfeitamente, é isso aí. Jane, em uma palavra, uma emoção para Jamile reconstruir na vida dela. Autoconfiança. Acho importante quando você começa a construir essa confiança, ou reconstruir a confiança em você mesma,
para poder fazer diferente. É isso aí. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Ótimo ter você aqui com a gente. Sempre muito bom. Jamile, depois de termos conversado sobre a sua situação, o seu conflito vivencial, vamos ver o que a doutora Anise da Silveira tem a dizer a você. Ela diz: o ser humano é instigado cotidianamente por uma quantidade exorbitante de informações, produzindo hiperatividade mental, suscitando maior opressão no córtex cerebral. Em função disso, há uma expansão gradual de irritabilidade, produzindo maior intolerância e desencadeando a raiva e desenvolvendo uma série de sucessivas frustrações devido à maior dificuldade na elaboração de iniciativas. Em consequência ao esgotamento mental provocado pelo excesso galopante das comunicações virtuais a que expõe o indivíduo, manifestam-se, assim, outros distúrbios etiológicos dicotômicos da ansiedade. Então, quando nós temos um transtorno da ansiedade, é difícil realmente a gente controlar. Não que a ansiedade seja ruim por completo, não. A ansiedade positiva, a ansiedade boa, é aquela que nos motiva a seguir em frente, a fazer determinados afazeres, tomar determinadas atitudes. Mas, ponto. Tudo que é demais, a gente sabe que nos faz mal, nos prejudica. Tudo tem um limite. Quando essa ansiedade, ela atravessa esse limiar que é tão sutil, ela passa a gerar incômodos, angústias, medos, inseguranças, irritabilidades, raivas. Então, nós temos que nos observar e ver a que ponto está chegando a nossa ansiedade. Porque nossa ansiedade, ela pode nos desequilibrar, como ela pode motivar. Por exemplo, se eu estiver em casa esperando o meu namorado chegar para me buscar, eu estou vivenciando um momento de ansiedade positiva, uma ansiedade boa. Assim que ele toca a campainha que ele chega, eu vou ficar feliz, saltitante. Ai, poxa! Essa é a ansiedade boa. E ela termina ali, porque ele chega, acaba a ansiedade. Mesma coisa se eu vou fazer uma viagem. Estou entrando de férias, então eu estou ansiosa para aquela coisa. Quando chega naquele momento de fazer aquela viagem, que eu saio de viagem, a ansiedade acaba. Eu faço a viagem, faço tudo tranquilamente e a ansiedade teve um ponto final. Então, essa positiva nos faz bem, mas o transtorno de ansiedade dói, nos desequilibra. Realmente, precisamos cuidar muito para não atravessar esse limite, porque tudo que é demais nos prejudica. Se você quiser participar do nosso programa, nos envie a sua mensagem pelo WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo sábado estaremos aqui, no Tete a Tete, reconstruindo as suas emoções. E não esqueça de acessar a nossa playlist lá no YouTube. Temos assuntos fantásticos, temas
maravilhosos que vão bater com aquilo que você está buscando. E para que você tenha uma semana de muita paz, muita alegria, muita luz, deixamos aqui um beijinho super carinhoso. Muita paz.